Então, aqui, se vocês colocarem no modo orador, vocês vão ver é, a Fabiana e vocês vão ver nós três, Maria Célia, Flávia e eu, né? Nós vamos só fazer a abertura, dar as boas-vindas e aí a gente passa o bastão para Fabiana começar. Vocês querem, Flavinha e Maria Célia, vocês querem começar dando as boas-vindas? Podemos. Fiquem à vontade. Então, bem-vindas todas. Acho que nós estamos no Todas, no Todos. Esse é o projeto nosso aí, Prata da Casa, que já acontece desde 2022, né? Estamos já no segundo ano. E é um projeto que foi criado pelo Instituto de Minas Gerais justamente para destacar, para mostrar os nossos talentos. Então, os facilitadores, helpers, estão convidados para estarem conosco. E é escolhido um tema que a gente faz um revezamento e cada mês a gente tem um novo talento. E começando agora, nesse mês aqui em julho, né? Fechando, na verdade, né, Fabi? O nosso mês com o talento da Fabiana Soares, que aí Celinha vai falar um pouquinho. E aproveitando, a gente tem uma próxima live já agendada para o dia 27 de agosto. A gente vai estar divulgando em breve com a Marília Campolina. Então é só acompanhar as nossas divulgações aí para vocês seguirem nos acompanhando. Então, bem-vinda, Celinha, é com você. Todas sejam muito bem-vindas a live de hoje, que a Fabiana Soares vem hoje oferecer o seu talento com um tema realmente muito importante nas nossas vidas. Eu realmente estou muito curiosa, mesmo que a gente já tenha ouvido alguma vez, sempre é bom a gente relembrar, porque tá ligado a aprender a amar, né? E ela vai dar esses passos para a gente, relembrando, ou lembrando, ou mostrando pela primeira vez para algumas pessoas como a gente tem medo de amar. E aí vem como seria a nossa vida sem esses entraves, né, Fabiana? E aí eu quero te desejar boas-vindas, Fabiana, agradecer você ter aceitado o nosso convite e te pedir para você mesmo fazer a sua apresentação, para todos te conhecerem pela sua própria energia aqui. Então, bem-vinda e esteja à vontade. Ivone, você quer falar? Quero só pedir para todos fecharem os microfones a partir de agora e agradecer, Fabi, por ter dito sim ao nosso convite para estar aqui com a gente numa live, né, oferecendo um tema. Grata, Fabi, por ter dito sim. Grata a todas que vieram e muita luz nessa live. Agora eu vou só remover a gente e aí a Fabi começa. Só um minuto, porque a Fabi vai ficar sozinha na tela. Pronto, Fabi, com você agora. Sucesso Obrigada. todo. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Eu quero começar agradecendo demais o convite do Instituto, né? Eu acho que esse projeto é muito bacana para fazer o Password crescer cada vez mais, né? Cada dia que passa, eu quero ser capaz de falar para as pessoas assim, eu trabalho com Password, e as pessoas falarem assim, eu já ouvi falar. É isso que eu quero que aconteça, né? E acho que esse projeto contribui demais, né, para divulgar os temas de uma forma tão acessível, né, uma vez por mês, um domingo, online, né, tudo muito favorável para isso. Bom, para me apresentar, eu poderia, né, me descrever de inúmeras formas, mas eu vou falar da minha trajetória basicamente relacionada ao Password. O Password foi o meu primeiro contato que eu tive com uma terapia, com um trabalho de autoconhecimento. Eu queria me conhecer mais, eu queria saber mais a meu próprio respeito, queria desenvolver minha autoestima, e foi o Password que cruzou meu caminho naquele momento, né? Eu comecei a participar de grupo em 2005,
E aí, naquela época, né, eu brinco que é na minha vida passada, eu era engenheira, né, trabalhava com engenharia, e com o passar do tempo eu acabei buscando essa transição de carreira. Hoje eu estudo psicologia, também sou consteladora, mas assim, me apaixonei perdidamente pelo patchwork. Foi um trabalho que me tocou muito, por ter uma profundidade, principalmente emocional. É claro que a gente está sempre trabalhando a nossa razão, né, o nosso pensamento, num processo de autoconhecimento. Mas essa questão emocional, ela é muito cara para mim. Acho que a gente ser capaz de amadurecer as nossas emoções faz muita, muita diferença. E, inclusive, é o que vamos falar aqui hoje, né, em relação a essa palestra. Bom, eu escolhi essa palestra por um motivo muito, muito simples, porque eu queria escolher um tema que eu dominasse. E medo é uma coisa que eu domino mesmo. Eu sinto muito medo. O medo é uma coisa que me atravessa em vários, vários momentos da minha vida. Então, nada melhor do que pegar um tema, né, que já veio, né, no meu ser para eu trabalhar e encarar, né, olhar para ele de frente, aprofundar o máximo possível. Eu já tinha lido essa palestra antes, lendo de novo agora, ela se mostrou assim de uma outra forma para mim. Acho que isso sempre acontece, assim, quando eu leio as palestras e com muitas pessoas também. E a gente vai ver que essa palestra não fala simplesmente sobre o medo de amar, né? Ela fala sobre a nossa forma de encarar a realidade, que é estar aqui nesse plano, né? Nessa vida terrestre. Então, enfim, acho que vai ser muito bacana. Mas, para a gente começar, eu quero colocar uma música para fazer um alinhamento rapidinho. Queria pedir para vocês me confirmarem se vocês estão ouvindo a música e estão ouvindo Fabi. a minha voz. Sim. Tá bom. Então, vou convidar vocês para fecharem os olhos, se isso for confortável para vocês nesse momento. Também buscar uma posição confortável para o seu corpo. Nesse momento, é sempre bacana fazer um escaneamento no seu corpo, e se você encontrar algum ponto de tensão, você pode mandar uma mensagem para relaxar aquele local, inspirando e expirando da forma mais natural, mais confortável que for para você nesse momento. E apesar da gente estar fisicamente distante, cada um aí no seu cantinho, a tecnologia nos proporciona algo que a nossa alma já sabe fazer, que é se conectar, estar juntos, juntas, alinhados, alinhadas pelo mesmo propósito de se conhecer mais, de amadurecer, de evoluir. Então, como a gente se conecta com essa intenção similar, nesse momento eu convido vocês a ativarem esse lugar dentro de você que diz sim. Sim para o amor, sim para o aprendizado, sim para a transformação. E nesse momento que todas nós dizemos sim, o nosso sim cresce,
a nossa vontade cresce, a nossa coragem compartilhada cresce, o nosso amor e a nossa sabedoria também crescem. E assim, estamos unidas, unidos por um propósito maior, verdadeiro, de conexão e de cura. Agradeça ao seu ser interno por essa disponibilidade de estar nesse caminho. Obrigada. 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 E agora, aos poucos, vocês podem ir devagarzinho abrindo os olhos e, se sentirem vontade, podem espreguiçar, bocejar, para a gente começar. Bom, de vez em quando eu vou ficar olhando no relógio, às vezes eu dou uma empolgada, falo demais, então é bom controlar. Vou colocar aqui uma apresentação. Estão vendo? Sim, Fabi. Tá. Então, o nosso encontro de hoje, ele tem um tempo um pouco mais contadinho. Então, eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma dúvida ou comentário, podem mandar no chat, que a Celinha e a Flávia vão me ajudar, né? Talvez eu não leia tudo em tempo real, mas assim, elas vão me ajudando. E no final, tendo um tempinho, aí a gente pode tentar dar espaço para alguém fazer alguma partilha ou alguma pergunta, tudo bem? Ok. Então, vamos falar do amor, né? Para começar, essa palestra nos lembra que o amor é o maior poder que existe no universo. Mais do que isso, é o único poder. Com o amor, a gente se sente forte, a gente sente segurança. Então, é uma conexão que vale a pena buscar, né? E é muito importante, então, que a gente descubra, no fundo de cada um de nós, onde que a gente não consegue amar, onde que a gente não quer amar, e por que que a gente resiste a esse amor. É sempre uma forma de defesa, né? Mas, infelizmente, a gente faz isso. Então, à medida que a gente avança nesse trabalho de autoconhecimento, a gente consegue observar como que os nossos conceitos e atitudes que são inconscientes, eles são contrários aos nossos conceitos e atitudes conscientes. Então, muitas vezes a gente, por causa dessa contradição, acaba materializando uma realidade muito diferente do que a gente gostaria. Por isso que é tão importante trazer tudo à consciência, né? E isso acontece porque a nossa necessidade de amor e a falta dele é o resultado da experiência da criança que existe dentro da gente. Então, isso faz com que a gente se torne carente, onde existem conflitos e conceitos errôneos.
quando eu falei que essa palestra não fala simplesmente sobre o medo de amar, né? Ela fala muito sobre isso, sobre como que a visão dessa nossa criança interna, ela influencia na nossa postura diante de toda a vida. E isso vai influenciar, né, na forma como a gente enxerga a vida e como a gente cria a nossa realidade. Então, não sou eu que está falando, né? É o guia. Diz ele que depois de muito explorar, a gente descobre o medo de amar, e que sem essa percepção, nenhum passo mais pode ser dado, né? Essa é a primeira etapa que a gente tem que vencer, é descobrir que a gente tem esse medo. A maioria das pessoas que não deseja se conhecer não está nem mesmo consciente desse medo interno. Então, assim, quando eu leio uma coisa dessa, eu me sinto meio cutucada. Quer dizer que pode ter mais medo do que eu já entrei em contato, né? Então, eu acho que sempre vale a pena a gente se questionar. Eu tenho esse medo, como que é a minha relação em relação ao amor? Como que é a minha postura em relação ao amor? Não consigo admitir. E mesmo os que finalmente se conscientizaram do conflito, que ainda não entenderam... Falei errado, peraí. E mesmo os que finalmente se conscientizaram do conflito, ainda não entenderam totalmente por que tem tanto medo de amar. A maior parte das respostas ou são deduções lógicas e teóricas, ou são emoções apenas vagamente sentidas. Então, o que acontece com a gente? Normalmente a gente fala assim, é porque eu tenho medo de ser traída de novo. É porque eu tenho medo de me machucar. E fica muito na questão óbvia, racional. Isso não basta. Não basta a gente entender mais ou menos. Só tem valor se a gente aprofunda e entende realmente o que existe por trás dos nossos sentimentos, né? Que pipoca aqui a pessoa, e aí eu não consigo mais admitir, mas vocês estão vendo aí, né? Então, não é suficiente estar teoricamente consciente deste medo. Você tem que experimentar essas emoções. Isso é muito desafiador, né, gente? Porque as emoções desagradáveis, normalmente a gente foge delas. A gente não quer sentir. Ainda mais se for uma coisa incômoda, que me vulnerabiliza, que me deixa numa situação em que eu percebo que eu posso perder o controle, ou que eu posso, sei lá, fazer um papelão, causar uma cena, ou passar vergonha, né? Agir de um jeito como eu não gostaria. Normalmente a gente foge de tudo que nos deixa mobilizados emocionalmente. E é por isso que eu falo que eu gosto muito desse trabalho do PESCO, porque o convite é sempre sentir, experimentar essas emoções, ver como é que é no meu corpo. Quando eu falo para vocês, respira do jeito mais confortável que for para você agora. Você precisa dar abertura para o seu corpo respirar, e pode ser que de princípio você puxa o ar com muita força, trava aqui mais na parte do peito, porque talvez você não esteja tão familiarizada, você não sabe nem o que é mais confortável para você agora, o que é mais natural. É preciso que a gente experimente, e as emoções, elas passam pelo nosso corpo. Então, esse
é um contato que a gente tem que cultivar. É um trabalho que a gente tem que fazer dentro das nossas possibilidades, amorosamente, mas ele é muito importante de ser feito, porque é só através desse contato que a gente vai conseguir dar os passos seguintes. Então, por que que essa palestra também fala muito da questão da criança? Imaturidade causa irrealidade. E a irrealidade, sendo falsa, ela causa, consequentemente, infelicidade, conflito, escuridão e ignorância. E a imaturidade, né, ela é natural para a criança. A criança ela não tem a capacidade, né, a experiência necessária para ser madura. Isso é um papel do adulto. Então, é preciso que a gente faça esse trabalho de amadurecer, mas com a nossa criança, porque as emoções também passam por ela. Então, quais são as necessidades impossíveis da criança? Toda criança quer ser amada por todos, todo mundo, ser totalmente amada, ter todo o desejo dela satisfeito instantaneamente e ser amada apesar da sua irracionalidade e egoísmo. Então, a criança não tem a capacidade de administrar assim, semana que vem a gente faz. Daqui um tempo, né? A criança ela não consegue esperar. A criança também não consegue dividir. Eu quero para mim, eu quero agora, independente de eu ser egoísta, eu não quero com nenhuma condição. Eu quero ser amada, ponto. Eu quero o amor todo, inteiro, me dando segurança, proteção, me preenchendo agora. E isso não é possível. Mas, mesmo não sendo possível, a criança continua querendo isso. É por isso que é muito importante ter a presença do nosso adulto nesse processo de autoconhecimento, amadurecimento. Porque se depender da nossa criança, dentro de cada um de nós, de cada uma de nós, mora uma menina, um menino birrento, assim, que vai continuar exigindo isso. Isso não vai mudar, pode até amadurecer, mas o desejo, esse desejo aí imediato, ele vai continuar presente dentro da gente. Então, é preciso que a gente, né, também acolha essa criança aí. Ela vai amadurecer, né? A gente vai dar atenção para ela, o quadro vai mudar, mas ela vai continuar com essas exigências dela. Essa criança, né, quando ela pensa em amar, quando ela pensa no amor, ela só pensa no tipo mais elevado e mais perfeito que existe. É aquele amor que me preenche, que me dá segurança, que me faz, assim, ficar em êxtase. A criança, ela ignora que existem muitas etapas, muitos tipos, muitos graus, muitas variações. Porque o desejo dela é imediato, né? Então, ela não consegue conceber esse caminho, né? Todas essas variações. E aí, nessa ignorância, ela foge do tipo de amor que ela seria capaz de dar nesse momento. E quando ela recebe, ela dispensa. A criança interna, ela só conhece os extremos. Ou é a meta final, ou não é nada. Não serve.
E como a gente não é capaz de alcançar essa meta final, a gente acaba se retraindo. Porque esse é um dos conflitos da nossa alma, né? É esse anseio pelo amor e também essa fuga por causa do medo. A gente acaba desejando, mas sentindo medo ao mesmo tempo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu fiz questão de colocar essa imagem aí nesse slide, que essa flor aí é o amor perfeito. E é muito legal, porque tem várias cores, e mesmo dentro desse vaso que está aí, você vê que as flores elas vão mais para um lado, assim, provavelmente elas estão ali em busca do sol. E tem uma que é amarela, tem uma que é roxa, fúcsia, sei lá que cor que é essa. Tem outra que é branca, com 3 pintinhas, tem outra que tem só 2, tem outra que tem só uma pintinha e uma mancha. Então, eu acho que ela é boa para exemplificar, porque, assim, para a criança, é como se ela falasse assim, eu quero a flor toda branca. E ela exclui o resto. Para mim, só serve a toda branca. Se não for toda branca, eu não quero. E esse é o pensamento da criança, esse é o pensamento da imaturidade, esse é o tudo ou nada que está dentro da gente neste momento. É uma idealização tão engessada, restrita, plastificada, irreal do meu desejo, que tudo que for diferente eu renego. E é daí que nasce o medo. Porque o meu desejo era esse daqui, essa florzinha toda branca, retinha, sem nenhuma mancha. O que vem é diferente. O que vem é diferente, e por mais que eu queira, que eu exija, que eu brigue, que eu busque, o que vem é diferente. Isso vai me dando uma sensação de frustração. Eu não sou capaz de ter aquilo que eu tanto desejo. E isso me faz sentir insegurança. É isso que me faz não querer mais nada. Eu não sei se fica muito claro para vocês, assim, mas essa é a grande diferença. É isso que faz com que a gente sinta esse medo. São esses extremos que a criança nos traz. Um exemplo que é muito real, né, que essa palestra traz é o seguinte: às vezes, né, o amor, esse amor, ele se torna uma necessidade para a gente. É como se sem ele, realmente, eu não conseguisse viver. Eu preciso ser amada, eu preciso ser admirada, porque eu preciso ter essa segurança, essa sensação de que eu tenho valor e por isso eu sou amada, né? Então, não é mais um desejo de ser amada, passa a ser uma necessidade. E aí, o que eu posso fazer como estratégia de sobrevivência, né? A gente pode se tornar escravos submissos, de modo a buscar que essa necessidade seja atendida. Então, eu tenho tanto medo dessa rejeição, dessa derrota, que essa submissão parece ser a única forma de eu conseguir o que eu quero. E, se a gente for pensar, né, alguns aspectos desse comportamento submisso, na superfície, eles até se parecem com um amor verdadeiro, né? Porque eu posso me tornar uma pessoa altruísta, né? Mais interessada no outro, e aí eu posso, assim, enganar a mim mesma, enganar os outros, e eu vou nessa linha, vou me submetendo, acreditando que eu estou fazendo isso porque eu amo de verdade.
E a pessoa também pode acreditar que já que eu estou me submetendo, né, é porque eu amo de verdade. Então, essa é uma estratégia que, enfim, pode até ser bem sucedida por um tempo, mas não é duradoura. Porque o que acontece? A gente vai criando inconscientemente esse conceito interno do que é o amor. E é interessante quando ele fala assim, né, que é um conceito interno, porque é uma ideia nossa, a gente acha que está ali submetendo e que está dando certo. E, às vezes, isso pode até se parecer com o que algumas religiões falam que é o amor, o que algumas filosofias falam que é o amor. Parece que a gente não está sendo egoísta, né? Às vezes fica parecendo que a outra pessoa é o centro do meu mundo, e isso é um sinal de amor, mas na verdade é o contrário. Na verdade, o que eu estou querendo é que eu seja o centro. Eu estou muito mais preocupada em convencer o outro que eu amo para que ele me ame de volta. Só que eu quero que ele me ame de volta exatamente desse jeito. Que ele me venere, que ele obedeça a todos os meus caprichos, que ele aceite ser governado por mim. Então, eu estou querendo essa submissão, mas num nível da escravidão. Porque é isso que a criança dentro de mim, ela busca. Ela está como se fosse assim, gritando por dentro que ela quer aquela mesma história da criança birrenta lá atrás. Ela quer ser amada agora, de qualquer jeito. Não, qualquer jeito não. Do meu jeito, né? No meu tempo, imediatamente, independente de qualquer coisa. Então, se eu acredito que isso é amor, e se eu estou disposta a exigir isso do outro, se é isso que eu espero que o outro me dê, como é que eu vou ter coragem de amar alguém? É claro que eu vou sentir medo, porque o conceito que eu tenho de amor, ligado à submissão e escravidão, ele realmente não é atraente para mim. Então, é claro que vendo dessa forma, com esse olhar da criança, que ou é tudo ou é nada, eu não quero, então não é de se admirar que a gente sinta medo de amar, né? Se for desse jeito, aí dá vontade de ir com 3 pés atrás mesmo, né? Porque parece que vai me dar muito trabalho, né? Então, por isso, naturalmente, que a gente tem esse medo de amar. Já que essa nossa criança interna, ela está aqui ansiando pela entrega total do outro, ela vai resistir à entrega total de si mesma. Porque, voltando lá na história, se eu estava querendo esse amor imediato, né, que me trouxesse proteção, segurança, prazer, eu me entregar não me coloca numa posição de muita segurança. Então, é claro que desse jeito eu vou ter medo, né? Eu estou muito mais interessada em eu reinar soberana sobre o outro do que o contrário. E nessa palestra, o guia também fala que, assim, como esse processo todo ele é inconsciente, essa corrente de força ela é muito maior. Tudo que está no nosso inconsciente tem mais poder
na manifestação, na materialização na nossa vida. Por isso que trazer para a consciência é tão importante, né? Então, é desse jeito. A gente não tem medo, a gente não tem coragem de amar, né? A gente tem esse medo de amar, não tem esse desejo de realmente se abrir verdadeiramente para outra pessoa, porque fica arriscado demais. Eu vou precisar me colocar numa situação de muita vulnerabilidade. Isso não me interessa. Aliás, tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi para me trazer um pingo de segurança, de estabilidade. Como é que eu conscientemente vou me colocar numa situação de tanto risco? Não rola, né? Não vai rolar. Caminhando. Todo mundo vivo aí? Tá firme aqui. Tá rolando, tá rolando. Bom, então, só tem um jeito, só tem uma saída. Apesar dessa saída ter muitos passos a serem dados, né, mas só tem um jeito, que é a busca pela consciência, né? Então, apenas quando reconhecermos em nós essa distorção infantil inconsciente sobre o amor, seremos capazes de perceber as exigências infantis da outra pessoa. Porque como é um espelho, né, nas nossas relações, a gente está sempre se espelhando os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso nível de evolução, de consciência. Então, primeiro, eu preciso ver em mim. Primeiro, eu preciso olhar para mim e perceber, assim, o que eu estou exigindo, do que eu estou me defendendo, por que determinada coisa me incomodou tanto. E depois que eu faço isso, eu consigo abrir o meu olhar para ver o outro, para ver também o tanto que ele está disponível a se doar, como que é a forma dele de amar, né? Se ele, às vezes, naturalmente experimenta, oferece uma submissão ou uma opressão, né? Isso pode ser também a forma de defesa dele. Então, primeiro eu tenho que olhar para mim, para depois olhar para o outro. E aí, ao renunciar a essa ideia infantil de como os outros devem nos amar, finalmente a gente vai caminhar para perder o medo de amar ao outro também. Tem uma pessoa tentando entrar. Agora sumiu. Tá. Então, é um caminho, né? É um processo que somente através dessa consciência a gente vai conseguir quebrando esses padrões, né? Permeando as nossas defesas e experimentando relacionar de uma outra forma, de um outro lugar. Então, eu posso me abrir para me relacionar com o outro a partir do meu adulto e não da minha criança. Nesse momento, o guia faz uma ponte que eu acho muito interessante, que ele fala a respeito da intuição. Nesse momento em que ele fala da questão da maturidade e da imaturidade. Então, a intuição é o mais elevado sentido de percepção que um ser humano pode ter. Entretanto, ele não pode atingir todo o seu potencial enquanto a nossa criança não for revelada. Então, muitas vezes a gente fica tentando
confiar na nossa intuição, né? Se conectar com a nossa intuição. Mas, enquanto a criança for uma barreira, né? Enquanto eu tiver partes em mim que eu desconheço, a intuição ela não vai ter todo o potencial que eu gostaria. Porque o que acontece quando a gente estava falando da criança, né? A criança é tudo ou nada. Eu quero tudo, senão nem quero mais. A criança ela traz essa corrente de força obstinada, muito emotiva e inconsciente, né? Que quer forçar os outros a se submeterem a ela. Então, essa corrente de força obstinada e inconsciente, ela acaba criando pensamentos mágicos, esses desejos, situações irreais, expectativas, né? Ai, nossa, se Deus quiser um dia vai aparecer o príncipe no cavalo branco, e aí ele vai me prometer mundos e fundos, né? E aí a gente vai ser feliz para sempre. Ai, vai ser tão lindo. Então percebam que a criança nos tira da realidade. Essa é a questão da imaturidade criar irrealidade. A imaturidade, ela realmente fica fantasiando. E a fantasia, ela não vai se materializar. É por isso que às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, não é possível que é isso que eu estou colhendo, não é possível que é isso que eu plantei. Porque eu não tenho consciência dos passos que eu estou dando, eu não tenho consciência da minha imaturidade. Eu não estou tendo consciência de que o que eu desejo realmente não é real, não vai acontecer. E enquanto eu não trabalhar essa consciência, né, enquanto eu ficar aqui nessa criança, que é tudo ou nada, como é que eu vou confiar na minha intuição? Como é que eu vou confiar no meu julgamento? Eu mesma fico na dúvida, porque eu desejo uma coisa, essa coisa nunca acontece, eu acho que eu estou me esforçando, mas na verdade é como se eu estivesse nadando contra a corrente, então eu não consigo confiar em mim. Como é que eu vou confiar na outra pessoa? Como é que eu vou me entregar se nesse processo eu me sinto insegura, vulnerável? Eu não confio em mim, que dirá que eu vou confiar na outra pessoa? Então, no final das contas, eu não consigo amar. E também não consigo desenvolver a minha intuição, a minha percepção, porque eu estou presa num jogo de opostos em que nada me satisfaz, né? O que eu quero não acontece, o que acontece eu não gosto. Então, quando a gente fala desse processo de maturidade, é aí que a gente pode encontrar essa verdadeira coragem. A coragem de ver o que é, em vez de ver o que eu quero. É essa coragem que vai melhorar a minha intuição, a minha percepção e autorrespeito. Ela vai eliminar a incerteza de uma forma que, quando a situação certa se apresentar, eu não vou ter medo de amar. A coragem de aceitar aquilo que pode ser inconveniente significa aceitar a realidade. Então, é nesse momento em que o adulto entra
e eu saio da criança. Então, não é mais tudo e nada. Essa que é a chave para eu começar a me abrir para amar, eu começar a perder esse medo. Então, a situação que se apresenta diante de mim, ela não é o amor perfeito, branquinho, sem mancha, sem pinta. É meio amarelo, meio roxo, mas ao invés de eu rejeitar de cara, eu posso olhar para aquela situação e falar assim, uai, não era isso que eu estava esperando, não? Mas como é que é esse negócio aí? Acho que é bonito, né? É diferente do que eu queria. Mas será que tem perfume? Ah, eu achei, sei lá, um formato diferente, é maior do que eu esperava, é menor do que eu esperava, né? Mas é uma flor. E olha que interessante, tem várias cores. Então, entre um extremo e o outro, esse tudo ou nada, o tudo que eu queria, ilusório, e o nada que eu rejeito por completo, existe uma infinidade. E é somente o adulto que é capaz de se abrir para fazer contato com essa realidade, para olhar para essa infinidade e experimentar, aprender com ela, compreender assim, em que eu posso me adaptar? Ah, não é agora. Quanto tempo eu teria que esperar? Será que eu consigo esperar? Eu posso tentar. Então, junto, né, acolhendo essa criança, o adulto ele pode abrir concessões, trabalhar essa percepção e começar a olhar para a realidade do jeito que ela se apresenta para nós. Também é por isso que eu falei que essa palestra fala muito mais do que simplesmente o medo de amar, porque é exatamente essa mesma postura que a gente tem diante de tudo na vida, né? Ah, eu quero, não sei, quero comprar um apartamento, ou eu quero fazer uma viagem, ou eu quero arrumar um emprego, ou eu quero fazer um curso, uma profissão, mas aí tem que ser assim, tem que ser perfeito, tem que ser desse jeito, e o apartamento tem que ser arejado, mas eu quero uma área de serviço grande, não pode ser um andar muito baixo, e eu não quero um bairro barulhento, mas tem que ser um preço ótimo, né? Tudo que a gente vai para a vida, às vezes a gente traz essa exigência infantil, imatura, irreal. E aí eu volto para o extremo. É tudo ou nada. Não é só em relação ao amor que a gente se coloca dessa forma. É em relação a tudo na nossa vida. E se não for perfeito, se não for tudo agora, do jeito que eu quero, não serve. E essa é a criança, essa é a voz da criança dentro de nós. Então, quando o adulto entra, é aí que eu posso perceber assim, bom, não é exatamente como eu queria, mas é adequado para o momento? Será que eu consigo me adaptar a algumas dessas circunstâncias? Quando eu me abro para isso, gradativamente, eu começo a ser capaz de fazer aquilo que eu não conseguia antes, que é confiar. Confiar no meu julgamento, confiar também na outra pessoa, na circunstância, né, que a vida está oferecendo para mim naquele momento. Quando a gente fala de amor, né, de relacionamento, então eu vou deixar de subestimar o outro, né? Antes eu queria estar lá, no controle, soberana, queria que o outro se submetesse. Agora eu vejo que não, talvez eu possa me abrir, observar. Eu não preciso simplesmente acreditar, exigir aquilo que eu quero que seja verdade. Eu posso me abrir para enxergar
a verdade, a realidade, aquilo que se manifesta diante de mim. E aí, amar deixa de ser um perigo, porque eu não estou depositando todas as minhas fichas. Eu não estou correndo um risco tremendo, absurdo, vida e morte. Eu estou usando as minhas faculdades, né, a minha inteligência, a minha sabedoria, a minha força, a minha coragem, para ponderar, e estou indo com muita consciência. Não, peraí, eu estou vendo o que é real, eu estou vendo, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, e eu estou corresponsável nessa história. Eu não estou aqui esperando e desejando que venha a mim, né, todo esse céu, esse paraíso que a criança idealiza. Eu estou aqui, pé no chão, realidade. Isso é o que vai me ajudar a confiar e a, eventualmente, me entregar. Então, cultivar a sua intuição como uma força crescente, ter autorrespeito, confiar nos outros com discriminação, construir uma percepção mais confiável. Esse é o caminho para perder o medo de amar. Porque o que acontece? Enquanto a gente estiver aqui, né, nessa vida, nesse plano, a gente não vai ter uma intuição 100% perfeita. A vida ela não vai ser 100% perfeita. Mas quando o adulto entra, é como se a gente se abrisse para falar assim, eu não tenho 100% certeza. Talvez eu possa estar errado. E quando eu aceito isso, é aí que eu me abro para aprender. É aí que eu me abro para desenvolver essa minha intuição. Então, assim, a nossa criança interna, ela não aceita, ela não dá conta de nenhuma dúvida. Para ela tem que ser 100% certo, garantido, agora, perfeito. Quando eu me abro para o não sei, não tenho certeza, eu estou fazendo um caminho do amadurecimento, porque é o adulto maduro que dá conta de lidar com essa incerteza, é ele que dá conta de lidar com esse universo infinito que existe entre os dois extremos. A criança, ela está obstinada, né? Só serve de um jeito. O adulto, ele se abre para ver como que é. É diferente do que eu imaginava, não é exatamente como eu gostaria, mas eu consigo aceitar, eu consigo lidar com isso. Eu não me fecho para essa realidade que existe aqui diante de mim e vou continuar a minha busca eterna pelo perfeito, que é ilusório. Eu sou capaz de me abrir para a realidade. Eu sou capaz de confiar e eu vou colocar, inclusive, a minha intuição nesse processo e cada vez mais ela vai se desenvolvendo. Parece bom, né? Eu vejo assim, parece um caminho ótimo. Dá vontade de trilhar ele mesmo. Então, vou interromper um pouquinho para olhar para vocês, cutucar vocês, ver se tem alguém dormindo aí. Tá indo bem, gente? Ok.
É, eu acho que, sim, é, e como eu falei, eu já tinha lido essa palestra antes, essa questão do medo de amar, não só do medo, mas do medo de amar, é uma questão é muito presente na minha vida. Eu acho que eu trago essas imaturidades, essas inseguranças da criança. Então, eu já tinha estudado essa palestra algumas vezes, mas dessa vez que eu li, me tocou muito essa questão do olhar da criança perante a vida, perante o mundo, desse olhar de tudo ou nada, dessa obstinação em eu quero que as coisas sejam assim, e se não for, não me serve. E eu estou experimentando isso muito na minha pele nesse momento. Eu tô vivendo com um problema, uma questão no meu útero já tem alguns anos, e ao longo desses anos, além de muita reflexão, né, de muito pensar, de trabalhar, que a gente está nesse caminho, a gente vai escarafunchando aí, né, tudo que pode. Eu também fiz muitas mudanças na minha vida, assim, mudei muita coisa na minha alimentação, olhei muito para os meus hábitos, para ver o que poderia me ajudar, e, tipo assim, não foi suficiente. Eu vou precisar fazer uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia agora no mês de agosto, e assim, isso é tudo que eu não queria. Se eu fui, sei lá, em 6 médicos, cada médico que eu fui, eu queria ouvir dele assim, nossa, um milagre, seu problema sumiu, estou vendo o resultado aqui do exame, desapareceu, o que aconteceu? Isso a medicina não explica. E assim, eu não queria precisar passar por isso, porque é uma situação que me traz muita insegurança, eu me sinto muito vulnerável de pensar que eu vou estar anestesiada, inconsciente, né, e que depois eu vou ter que passar por um pós-cirúrgico, além de muitas outras coisas que eu prefiro nem pensar, porque me traz muita insegurança. Então, dessa vez, eu li essa palestra e fiquei assim, gente, é isso, tem uma parte minha que ela queria que não fosse assim, eu queria não ter que passar por isso, eu queria não precisar de algo mais radical, eu queria não sentir essa dor, eu queria não estar numa situação tão vulnerável, eu queria que fosse perfeito, eu queria que fosse fácil, eu queria que fosse mágico, e não é. É a vida real. E na vida real, eu não escolho tudo. Bom, consciência e inconsciência, né? Tá sempre presente, mas assim, não dá para fugir disso nesse momento, né? Não dá para fugir dessa cirurgia. Eu não queria ter que passar por ela e eu tenho que passar por ela. Então, quando eu li essa palestra, dessa vez me veio isso muito forte, assim, de que, ok, a minha criança está com medo, né? Os desejos dela são diferentes, mas o adulto está presente. O adulto é capaz de escolher, né? De tomar decisões racionais, de criar circunstâncias, situação mais confortável possível para mim naquele momento. E também é capaz de lidar com a frustração, com a decepção, a dor, né?
é isso. A vida real, ela é um pouco diferente, ela está entre esses dois extremos aqui, entre o que eu queria, né, e o que eu estou fugindo a todo custo, mas eu consigo trabalhar e tomar algumas decisões por aqui, me cuidar, me proteger, né, fazer aquilo que é possível através do olhar do adulto e não da criança. Então, enfim, tudo fica bem diferente quando o adulto está presente e não só a criança. Então, continuando, tentando um pouco resumidamente trazer assim quais seriam os passos, né, para a gente trabalhar esse medo de amar. Eu poderia dizer que, então, primeiro, seria adquirir essa habilidade de permitir que as pessoas sintam por nós aquilo que elas desejarem sentir. Eu acho que só esse passo, gente, já é tão desafiador, né? Se a gente for capaz de gostar, respeitar os outros, né? Mesmo que eles não se submetam à nossa vontade tirana, mas deixar o outro livre mesmo, né? Amando, respeitando, mesmo que você não possua de volta, né? Amor ou admiração, né? Dar essa liberdade para o outro, eu acho que já é um passo assim, se você fizer isso de coração, né? E não na máscara, né? Mas assim, de verdade, assim, eu gosto, e a pessoa não gosta de mim de volta. Acho que já é assim um passo enorme, enorme. E talvez um passo por uma vida inteira. Um outro passo seria-se, então, liberar-se dessa hostilidade quando a gente toma consciência dela, né? Porque, de princípio, dá raiva, dá frustração, né? Eu queria que fosse de um jeito e não é. Mas, assim, eu posso abrir mão dessa hostilidade. É preciso aprender sobre nossas emoções através de uma análise apurada, para que gradualmente elas amadureçam. Então, se eu fico na hostilidade, eu também não vou ser capaz de enxergar toda a variedade de emoções que existe além dessa hostilidade. Então, eu posso ficar com a frustração, com a dor, com a compaixão, com o respeito, com tudo que vem depois que eu libero essa hostilidade, né? De não ter todos os meus desejos atendidos imediatamente do meu jeito na hora que eu quero. Mais um passo seria descobrir dentro de nós onde e como nos desviamos do amor verdadeiro, com expectativas e exigências não expressas. Então, esse passo ele fala muito sobre a gente se conhecer, né? Trazer para a consciência cada atitude nossa que provavelmente está em função das nossas defesas, né? Como que a gente está se desviando desse amor? E, finalmente, abrir-se para ver o que realmente acontece e deixar de subestimar o outro. Então, assim, mais uma vez, é liberdade, né? Dar permissão para o outro oferecer o que ele tiver para oferecer, me abrir para receber o que vier e para dar também o que eu dou conta, e não um amor idealizado, né? O que eu acho que pode ser amor de acordo com determinada filosofia, religião, o que me disseram, sei lá, mas mais conectada com o meu coração mesmo, com a minha
experiência, a minha realidade. Ok? Bom, agora eu queria convidar vocês para uma reflexão, uma pequena meditação. Acho que eu vou colocar a música de novo. Espera ainda. Compartilhar som. Estão ouvindo a música? Sim, E é a minha voz, né? também. Ok. Então, vocês podem ficar como preferirem aí, se quiserem podem fechar os olhos, se não podem olhar para essa imagem dessa menina que está aí. O convite é para você se conectar com a sua criança interna. Então, lembra dela, imagine-se como você era quando criança, e aos poucos vai olhando para ela, observando como que ela é, trazendo de volta para sua memória cada detalhe dela. Então, será que ela tinha alguma mania? Como que ela gostava de ficar sentada? Talvez ela tivesse um jeitinho de ficar mexendo com os dedos, de balançar a perna, de cantar sozinha. O que essa criança gostava de fazer? Vê se devagarzinho você consegue se sentir novamente no corpo dessa criança. Será que você consegue perceber a inocência dela? Alguma ingenuidade? Pode ser que ela gostasse de observar o mundo, tivesse um olhar mais curioso. Talvez ela estivesse prestes a sorrir por ver qualquer coisa que a deixasse deslumbrada. Um gato, a sombra de uma árvore, uma formiga carregando uma folha. Observa como que essa criança, ela traz sensibilidade. Talvez ela esteja até mais vulnerável àquilo que se apresenta para ela, ao ambiente, à família, às pessoas. Essa criança provavelmente precisa de proteção, de segurança. E talvez por causa da sua sensibilidade e também da imaturidade, que é normal numa criança, pode ser que algumas situações façam com que ela se sinta muito insegura ou muito abalada. Pode ser que essa criança sinta muito medo.
por ela ser sensível, tudo que ela precisa nesse momento é segurança, amor. Essa criança, ela só quer sentir alegria, prazer. E para isso ela precisa se sentir protegida, segura. Então, para isso, para oferecer essa segurança para sua criança, agora você vai se conectar com o seu lado adulto. O seu lado adulto já passou por muitas experiências e essas experiências te trouxeram muitos aprendizados. O seu adulto já superou obstáculos, já venceu batalhas. E ao longo dessa jornada, ele foi descobrindo sua própria força, sua coragem, sua sabedoria, também sua criatividade para encontrar saídas inesperadas, para encontrar soluções para os problemas. O seu lado adulto, ele sabe que a vida não é perfeita, assim como ninguém é perfeito. Esse seu lado mais maduro, ele compreende que todo ser humano encarnado passa por momentos de dor, de tristeza. E ao mesmo tempo, o seu lado mais maduro, ele sabe que é nesses momentos mais difíceis que as verdadeiras amizades emergem, que os laços se fortalecem e que a gente tem os nossos maiores aprendizados. O seu lado adulto já experimentou muito do que existe entre esses dois extremos, de vida e morte, bem e mal, dor e prazer. Então veja se você consegue visualizar esse seu adulto que tem muito mais recursos, dando a mão para a sua criança, comprometendo-se de estar com ela, de honrar seus sentimentos, mesmo que esse sentimento seja o medo. Tá tudo bem sentir medo. Olha para sua criança e conta para ela que ela tem valor do jeitinho que ela é. E que vocês, juntas, juntos, vão enfrentar cada obstáculo que a vida trouxer. Veja se você consegue se comprometer a estar sempre ao lado da sua criança. Não vai ser mais necessário exigir dos outros essa escravidão para que você se sinta segura, seguro. Não vai ser mais necessário se submeter para aplacar o medo da solidão. Você não está só. Agora repita mentalmente para sua criança. Eu sei que a existência nesse plano
contém circunstâncias desconhecidas, incontroláveis e às vezes desagradáveis. Mas eu também sei que o amor, que é o maior poder do universo, permeia toda a existência. Assim, eu me abro para confiar na minha intuição. Eu me abro para o contínuo aprendizado que a vida me proporciona. Eu me abro para aceitar a realidade da forma como ela se apresenta para mim agora. Eu me abro para construir a maturidade que me permite aceitar o outro como ele é, assim como a mim mesma, assim como a mim mesmo. Eu me abro para todos os graus e todas as variações do amor que estão disponíveis para mim nesse exato momento, neste plano. Eu me abro para dar e para receber, para amar e para ser amada, para ser amado. E eu me abro para aprender sempre. Assim seja. Então, com essa conexão e esse compromisso, de mãos dadas com a sua criança, deixe registrado em cada uma das suas células essa memória de amor e segurança, que é verdadeiramente possível nesse momento. Amém. Ok. Se quiserem ir voltando. Faltam 8 minutos. Sim. Bom, mais ou menos era isso que eu gostaria de falar para vocês. Vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens agora. Tem duas perguntas, Fabiana, nas Sim, mensagens. diga lá. Uma é da Luciana. Necessariamente o primeiro passo para amar passa pelo medo? Eu nem consciência do meu medo tenho. A Luciana Soares. Sim. É raro, mas acontece muito, né? A gente não ter consciência desse medo. Não precisa ser o primeiro passo, né? A gente... Eu saquei aqui. A gente faz o que a gente está mais disponível para fazer naquele momento. Então, podemos dizer que um primeiro bom passo seria a consciência, trazer para a consciência. Peraí. E você pode trazer para a consciência a emoção que vier. Então, pode ser raiva, pode ser medo, pode ser uma irritação, uma impaciência. Então, o primeiro contato não precisa ser necessariamente o medo, mas, eventualmente, esse passo ele vai acontecer. Porque
não sou eu que estou falando, mas é o guia, a gente sempre tem o medo dentro da gente. Então, essa vai ser uma etapa do caminho, mas não precisa ser a primeira. Se você for capaz de se conectar com a emoção que vier, principalmente quando a gente está nessa situação em que a vida não é a perfeição ilusória que eu queria, em que eu não estou recebendo o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, qual a emoção que vem? Esse já seria um excelente primeiro passo, ok? Qual que seria a outra pergunta? Anita, como podemos nos liberar dessa hostilidade? Ela fez a pergunta quando você estava falando dos passos, que é o segundo passo. Como podemos nos liberar dessa hostilidade quando tomamos consciência dela? Isso também tem a ver com a questão da desidentificação da criança. A criança é tudo ou nada. Então, se eu estou na criança, não veio o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, hostilidade. Eu tenho raiva, porque eu queria reinar soberana. Eu queria que o outro fosse submisso a mim. Então, quando eu trago o meu adulto para a minha consciência, eu trago o meu adulto para a relação, eu começo a sair da ilusão e vou me conectando com a realidade. O que é a realidade? Algo que eu não gostaria. Mas eu consigo aceitar? Será que eu consigo sentir um pouco de respeito por essa pessoa que não está me oferecendo aquilo que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria? Eu gosto de ser livre para sentir o que eu quero pelas pessoas, não gosto? Será que eu consigo ter o mesmo sentimento, pensamento em relação ao outro? Que ele possa ter essa liberdade também? Então, não é simplesmente um comando, né? Eu não vou sentir essa hostilidade nesse momento. Quando a gente fala desses extremos, né, da visão da criança, para a gente sair para o adulto, uma maneira muito boa é incluir. Então, assim, eu não dou conta de não sentir hostilidade agora. Mas, assim, além da hostilidade, eu dou conta de respeitar também. Eu incluo, além da hostilidade, tenho respeito. Então, eu já estou fazendo um movimento que não é mais tudo ou nada, que não é mais o extremo da criança. Já é um passo que eu estou dando, né? Respondi, gente, como estamos de tempo? Faltam 2 minutos. Ok, acho que foi isso então, né? Muito obrigada, Maria Célia, que foi me sinalizando todo o tempo que faltava, e eu não vi, só vi agora, mas acho que deu certo, né? Deu muito certo. Ô, gente, então, acho que é isso, né? Para a gente ser pontual. Muito obrigada, então. Quero agradecer a vocês, assim, a disponibilidade de estarem aqui e a disponibilidade aí dentro do coração, né, para essa abertura, para essa cura, para essa consciência. Eu acho que isso enriquece a todos, todas nós, né? É muito bom ter gente caminhando e aceitando a imperfeição, aceitando esse mundo que não é de extremos, né? Olhando para a realidade. Eu quis muito fazer essa brincadeira, né? Que eu escolhi um tema que eu domino, que não é o amor, né? Eu domino é o medo, né? Mas é isso aí, estamos no caminho e é isso. Muito, muito obrigada. Deixa eu só. Eu acho que vocês vão receber a apresentação depois, né? Mas é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Uma boa noite, boa semana.
Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, Alguém? obrigada. Ok. Fabi, Oi. então agora tira a tela só para a gente poder se despedir, te agradecer. Isso. Só para a gente voltar para a galeria, com a tela a gente não consegue. Ok. Então, grata, Fabi, por ter dito sim. Linda live, suave, delicada, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a todas que vieram a assistir e curtir um pouco desse tema, aprender um pouco mais, né? Foi linda. Lindo Meninas, mesmo. Maria Obrigada. Célia, Flávia. Só reforçar, então, que vocês, primeiramente, Fabi, maravilhoso, viu? Obrigada. Foi fluido, né? Sentir o amor com você. Vocês vão receber a gravação e no link, juntamente com o link, tem também a avaliação, que é muito importante para a gente receber de vocês. Então, a gente pede para responderem. É um questionáriozinho que também tem um link, é rapidinho, para estar aprimorando cada vez mais esse projeto que é feito para vocês, viu? Muito obrigada. E também acompanhar no Instagram, que a gente vai divulgar, né, as outras apresentações do ano, o calendário completo. Sei. Bom, maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Gente, obrigada. Parabéns, Obrigada, gente. Fabi, fica com a gente aí. Parabéns. Tá bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada a todos, Tudo bom. todas. Boa noite, gente. Muito bom. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Oi, Ivone. Sueli. Tchau, Fabi. Tchau, Ivone. Tchau. Tchau. Adil. Ei, Adil. Saudade. Saudade. Quanto tempo. A Adil tá cantando para você, tá muda, Adil. É, tá muda. Eu disse o seguinte, Fabi, quando eu vi seu nome, eu fiquei feliz, falei, opa, vou assistir Ah, a gente não encontrou mais, nossa, tem pão que a gente não se vê, né? não é? Ai, Beijo meu Deus. pra você ver. Você também, com E Deus. sucesso aí, que você está avançando, já fazendo psicologia, olha aí que maravilha. Uhum. Eu não faria isso. Obrigada, Muito sucesso, viu? obrigada, Tudo de bom. Um beijo. obrigada. Tchau. Boa cirurgia para você, Fabiana. Ai, obrigada, Lina. Se Deus Vai dar quiser. tudo certo. Se Deus quiser. Vai Tá sim, vai Tá sim. marcada já, Fabi? 31 de agosto. Daqui um mês. É. Eu tentei fugir, não deu. Ô, Fabiana, eu também tentei fugir de uma cirurgia e não consegui, vou ter que fazer. Bora lá, né? É o jeito. Muito bom. Muito Ai, bom. gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite.